Queridos irmãos, a paz do Senhor seja com todos. Que grande privilégio nos concede Deus de nós, nesta manhã, adentrarmos neste recinto para nós estarmos juntos, buscando aprender um pouco mais da palavra de Deus, buscando entender os seus propósitos. E nesta manhã estaremos estudando a lição de número 9, é uma lição que ela dá continuidade à lição 7, que nós havíamos estudado domingo atrasado, que é uma igreja perseguida. E nós cantamos esses hinos que falam do céu, né? E aí a gente lembra de Romanos 8,18, que o apóstolo Paulo diz: tenho por certo que as aflições desta vida não pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Mas enquanto a igreja ela passa nessa terra, a igreja ela sofre por muitas perseguições. Talvez a gente não sinta isso tanto ainda para nós aqui, porém a igreja ela sempre passou e vai passar por perseguições. Em muitos lugares deste mundo, nossos irmãos hoje ainda pagam com a vida para manterem a sua fé. E aí nós entendemos Apocalipse 2:10, que diz, né, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Porém, quando nós falamos em perseguição, nós precisamos entender que a perseguição ela não é apenas física. A perseguição ela se manifesta de outras formas. Nós temos hoje, na lição de hoje, nós vamos estar estudando uma igreja que se arrisca, né? O que é uma igreja que se arrisca? É uma igreja que se expõe ao perigo. E só se expõe ao perigo quem tem um objetivo. Porque mais confortável é nós ficarmos no nosso lugar de conforto, né? Mas quando a igreja ela almeja algum objetivo, ela acaba se expondo ao perigo. E aí nós vamos estudar hoje a lição que vai trazer essa perseguição religiosa baseado na vida de Estevão. Mas a gente vê que esta perseguição ela não é apenas religiosa, né? Nós aqui vemos uma perseguição que ela traz um cunho religioso, né? Já vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus. Mas essa perseguição ela também pode ser uma perseguição cultural, ela pode ser uma perseguição política. Por exemplo, Atos capítulo 12, verso 1, 2 e 3, nós vamos ver uma perseguição literalmente política. Se puder colocar para nós lá. E se naquele mesmo tempo Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era um dia dos asmos. O rei Herodes, ele vê politicamente que uma atitude lhe daria um bom conceito diante dos judeus. Então, politicamente, ele começa uma perseguição à igreja. Mas a igreja, ela sofreu as perseguições também ideológicas, né? Nós vemos pelo próprio marxismo uma perseguição política, econômica e cultural, que Marx dizia que a religião é o ópio do povo. Ou seja, a religião é uma droga que deixa a pessoa alienada e que isso teria que acabar. Mas hoje nós vamos ver nesta lição especificamente uma perseguição religiosa. E até nós fizemos menção disso, 2 lições passadas, quando nós
só buscando entender que esta perseguição, por nós acharmos que talvez nós não estamos numa perseguição que nos leve à morte, não exista perseguição. Quando nós vemos o cativeiro egípcio que Israel passou, era uma perseguição física. A Bíblia diz que os judeus foram levados e passaram 430 anos no cativeiro, até porque Estevão vai fazer esta exposição, e ali eles foram fisicamente castigados. Mas quando nós vemos o cativeiro assírio, era uma perseguição cultural, era um cativeiro cultural, porque os assírios eles tinham um modelo de escravização totalmente diferente. Eles pegavam o povo de um lugar, levavam para outro lugar, pegavam o povo daquele lugar que foram levados àqueles, levavam para outro lugar, e assim eles iam transportando, ao ponto que a cultura, ela acabava. Quando fazia essa mistura de gente, fazia essa mistura cultural, e o povo perdia a identidade. Aí que nós vamos ver o nascimento dos samaritanos. Mas quando a gente vê o cativeiro babilônico, é um cativeiro diferente. Diz que eles pegam o melhor da terra e transportam para a Babilônia. E quando a gente vê Daniel, ele não estava em um lugar ruim, ele estava dentro do palácio, nas melhores universidades, nos melhores acesso às melhores comidas, acesso às melhores bebidas. Ele apenas tinha que abrir mão do seu conceito, ele apenas tinha que abrir mão da sua cultura, daquilo que ele tinha como crença. Embora depois nós vamos ver outros levados a um regime mais pobre, porém nem todos foram. E nesse modelo que eles queriam escravizar, o Israel ele poderia, ou seja, os amigos de Daniel, eles podiam ter de tudo, apenas precisavam abrir mão da sua crença. E era um modelo que buscava escravizar. Mas hoje a gente vai ver um modelo que busca perseguir. Então, uma igreja que se arrisca. Lembrando os irmãos que os irmãos têm total liberdade de usar a palavra, pedir a palavra, fazer interrogações. Se nós não soubermos responder, nós passamos para quem sabe, deixamos para outra. Mas assim os irmãos têm total liberdade. Então vamos à leitura nesta manhã bíblica. O texto áureo nós já lemos, né? Mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu. Nós precisamos guardar esse texto. Fixando os olhos no céu. Viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. A verdade prática nos diz: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar o mundo que é hostil à sua fé e aos seus valores. Então a igreja ela tem uma fé a preservar e ela tem valores a preservar. E muitas vezes esses valores eles são atacados de forma muito hostil, muito ferrenha, mas às vezes de maneira muito maliciosa, maneira muito sutil, que visa minar esses valores que a igreja precisa conservar enquanto igreja de Cristo aqui na terra. Vamos nos colocarmos em pés, vamos fazer a leitura bíblica da palavra de Deus em 2 blocos de texto. O primeiro se encontra em Atos, capítulo de número 6, e o verso do 8 ao versículo de número 15. E depois nós faremos a leitura de Atos, capítulo número 7, do versículo 54 ao versículo 60.
Para nós não ficarmos esperando, vamos fazer uma leitura aqui dividida. Eu vou ler Atos 6 e 8. Quem leu o versículo 9? Versículo 10. Versículo 11. Versículo 11. Isso. Versículo 12. Aqui. Versículo 13. Isso. Versículo 14. A irmã Cecibel. Versículo 15. Aqui. O irmão... Oh, me fugiu o nome. Tá, agora Atos 7, versículo 54. Quem lê? Aqui, versículo 55. Valdene. Versículo 56. Quem se dispõe? Versículo 56. Isso. 56 aqui, 57 lá, 58, 59 e 60. Vamos lá. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada por José, e dos filisteus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que lhes falava. Ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E hesitaram o povo, os anciões e os escribas, que, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fitando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Atos 7. E ouvindo eles isso, endureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus em Jesus, e estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas lhe puseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou em grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Querido Deus, nós te louvamos nesta manhã, porque o Senhor nos traz aqui para nos ensinar, porque o Senhor nos reúne, para que, Senhor, o exemplo da Tua palavra, Senhor, ela fale grandemente no nosso coração, que possamos ser uma igreja, Senhor, militante, que conserva, Senhor, a Tua palavra em todos os momentos, que não abre mão, Senhor, daquilo que o Senhor entregou de sagrado nas nossas mãos, que não negocia, Senhor, valores, que não negocia, Senhor, aquilo que o Senhor tem dado. Fica conosco, abre o nosso entendimento para entendermos tudo que o Senhor tem para nós nesta manhã. É o que te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Podem-vos assentar? Meus queridos, então, nesta lição de hoje, nós vamos estar estudando o testemunho deste homem, Estevão, que a Bíblia diz que era um homem cheio de fé, cheio de sabedoria e do Espírito Santo. Interessante que Estevão foi um dos maiores pregadores que a Bíblia tem. No seu discurso de Atos, capítulo 7, que ele faz uma grande mensagem, demonstra que ele era
um homem, além de ser eloquente, que tinha grande conhecimento da palavra de Deus. Porém, ele é destacado na Bíblia porque ele é escolhido dentre os 7 diáconos para servir as mesas. Porém, nós vemos aqui que a própria lição trata Estevão como um homem extraordinário. Extraordinário é aquele que vai além do ordinário. Estevão foi chamado para quê? Para servir as mesas. Mas nós vemos um homem que faz o extraordinário. Ele vai e faz além do que ele foi chamado. Um homem cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, que enfrentou oposições, falsas acusações e, por fim, o martírio, mas permaneceu firme. Sua história nos ensina que a igreja, ao cumprir a sua missão, inevitavelmente enfrentará perseguições, desafios. No entanto, assim como Estevão contemplou a glória de Deus em meio à adversidade, somos chamados a confiar plenamente no Senhor. Nós vemos aqui que Estevão ele foi o primeiro mártir. Segundo foi Tiago, né? Então, o primeiro é o mártir, ele vem pela perseguição religiosa. E aqui a gente vê um contexto totalmente diferente que a gente viu lá no início, em Atos 2,47. O projeto para nós lá nos ajuda aqui, que após a descida do Espírito Santo, a pregação da mensagem da palavra de Deus, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. A igreja tinha um conceito totalmente diferente. Diz que eles louvavam a Deus e caíam na graça de todo o povo. Agora, já aqui nós andamos um pouco mais, Atos 7:54, nós vemos um povo totalmente diferente. E eles enfurecidos contra a igreja. Então, nós precisamos, a primeira coisa, entender que a igreja ela tem um alvo. E Paulo diz, eu prossigo para o alvo. E esse alvo, ele não é calçado por aquilo que as pessoas elogiam ou perseguem, por aquilo que as pessoas avaliam a igreja. E a gente vai ver isso em vários momentos. Nós, por exemplo, coloca lá Atos 14, verso 11 ao 14. E a multidão vendo que Paulo fizeram, porque Paulo havia, em nome de Jesus, curado um homem que era paralítico, né? Levantaram a voz dizendo em língua licaônica, fizeram seus deuses semelhante aos homens e desceram até nós. Estava Paulo e Silas neste momento. Coloca o verso 12, Paulo e Barnabé, perdão. E chamando Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava, e o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava à frente da cidade, trazendo para eles até a entrada, touros, grinalda, queria que a multidão lhe sacrificar. E ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram no meio da multidão, clamando. E dizendo, varões, por que fazeis tais coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Coloca já o 19 para nós. E vos anuncio... Isso, coloca... Pode prosseguir então o texto. Sobrevindo, porém, alguns dos judeus de Antioquia e de Icônio, que tinham convencido a multidão, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Nós temos a mesma multidão que alguns minutos antes diziam, esses homens são deuses, nós vamos sacrificar. Passou apenas um período de tempo, eles já estavam apedrejando Paulo, que ele foi tirado como morto. Nós vemos isso novamente lá na ilha de Malta, né? Diz que Paulo vai pegar um punhado de graveto, né, um maço, jogar no fogo, uma víbora ele pega na mão, o povo diz, esse homem é assassino. Esse homem merece morrer, por isso a justiça não lhe deixa vivo. E aí Paulo não caía, demorou um tempo, esse homem é um Deus.
Então a multidão, ela muda de conceito de uma hora para outra. Uma hora ela elogia e uma hora ela persegue. Agora a igreja, ela não está firmada naquilo que as pessoas avaliam. A igreja, ela tem um alvo, a igreja, ela tem um conceito, a igreja, ela tem a palavra de Deus como sua bússola, como sua guia. O que guia a igreja não é o que a sociedade diz. O que guia a igreja é o que a palavra de Deus diz. Amém até aqui? Então, nesta lição de hoje, nós temos 3 pontos principais para nós atingirmos. Primeiro, elencar os desafios enfrentados por Estevão ao ter a sua fé questionada. E como isto reflete na experiência da igreja hoje. O que essa experiência de Estevão ela vem trazer para nós? Segundo, mostrar a defesa da fé feita por Estevão e sua aplicação para os cristãos na atualidade. Como que nós podemos aplicar esses conceitos e refletir sobre o martírio de Estevão e a importância da perseverança e fidelidade na missão da igreja. Ao longo da história, a gente sabe que a igreja ela passou por muitas perseguições, mas a introdução de hoje, para nós adiantarmos aqui, ela traz um breve resumo da lição. Então, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vida deste homem chamado Estevão. Estevão, que é um nome de origem grega, né? Que por si só ele já traz essa tradução de coroa ou coroado, parece que já é profético, porque ele vai ser martirizado para receber a coroa de glória. Então, ele era um dos 7 diáconos escolhido em Atos 6, e ele está diante de uma grande dificuldade para nós. E aí nós percebemos que ele era um homem de grande fé, cheio do Espírito e cheio de sabedoria, um autêntico cristão destemido. Estevão é um modelo para todo cristão e, sem dúvida, serve de modelo para a igreja do Senhor. Observamos que a perseguição a Estevão, nós estamos na introdução da lição ali, e seu consequente martírio marcaram um momento decisivo na história da igreja, quando a igreja sai dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo, tendo, portanto, cumprido a palavra de Jesus, que disse: em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então, Atos 8:1, ele marca o início daquilo que foi anunciado em Atos 1:8. Atos 1:8 diz: recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. E nós notamos que nos primeiros anos a igreja, ela atinge toda Jerusalém, tanto que quando eles são questionados ali diante do... Eles dizem, essa doutrina tem espalhado por tudo. Agora, Atos 8:1, nós vemos esse segundo passo da igreja, que ela é alcançar o mundo, e o ponto marcante foi a perseguição. O ponto marcante que faz com que a igreja saia de Jerusalém é a perseguição, e se inicia com a morte de Estevão. Agora, não seria nada de extraordinário, porque Jesus ele já havia proferido isso, né? João 16, 1 e 3, ele já tinha profetizado que essas coisas iriam acontecer. Opa, aqui. E tendo-vos dito essas coisas, para que não vos escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer um que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Ele diz, vai chegar a hora que quando alguém vos matar, ele vai entender que ele está fazendo um serviço a Deus. Agora,
coloque o 3, por que eles acham isso? E isso farão porque não conheceram ao Pai e nem a mim. Então a igreja, ela é portadora de luz, e a luz, ela não passa desapercebida. A luz, ela traz à tona aquilo que está escondido. Na escuridão ele pode passar, mas vindo à luz, ele traz à tona todas essas coisas que estavam em oculto. Agora vamos então para o primeiro tópico da lição. Estevão e a igreja que tem uma fé contestada. Em Atos, capítulo 6 e 7, aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Ele enfrentou oposição e todo cristão também enfrentará. A fé será colocada à prova, sem espaço para indecisão. A Bíblia diz que a nossa fé sempre será colocada à prova. E diante dessas circunstâncias, nós não podemos ser indecisos sobre se cremos ou não cremos. Tiago, ele trabalha isso na sua epístola, coloca para nós Tiago 4 e 8. Ele diz, chegai-vos a Deus, ele chegará a vós, limpai as mãos, pecadores, e não sejais de duplo ânimo. O que é alguém de duplo ânimo? Nos ajuda, irmão. Edevaldo. Estou fora. Um dia eu estou animado com a igreja, outro dia animado com as coisas do mundo. Tiago, ele já traz esta... Nós não podemos ter indecisão quanto ao Evangelho. Nós não podemos ter um ânimo duplo. Por isso que a Bíblia diz que não podemos agradar ao mundo e agradar a Deus. Ou nós servimos a um Senhor, ou servimos a outro. Tiago, ele diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Mas não sejam de ânimo duplo, não amem o mundo e a palavra de Deus. Nós precisamos, diante das Escrituras, nós temos um posicionamento, porque a prova virá. Não precisa ninguém pedir prova, ela vai vir. A prova da nossa fé, ela virá. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender a sua fé. Todo cristão deve saber defender a sua fé. E para nós defendermos aquilo que nós cremos, nós precisamos estar alicerçado e sabendo o que nós cremos. Nós não podemos ser... A Bíblia diz, coloca para nós lá 1 Pedro, acho que é 3 e 15, senão nós vamos parar. Isto, antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão. Olha, interessante que Pedro diz. Não é a gente ir para a internet e brigar. Até porque crente, ele não fala palavrão, mas ele tem um jargão, né? Seu incircunciso, que mais? Seu mula de Balaão, né? Então a gente vê umas coisas assim, esquisitamente, né? De uma maneira religiosa de xingar. Mas Pedro diz, estejam preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Ou seja, quando alguém indagar, qual a razão de você crer neste Evangelho? Por que você crê nesse Jesus? Por que você acredita que após a morte vai ter um céu de glória te esperando? Pedro diz, você tenha consciência do que você está crendo.
E Paulo reitera isso aos Efésios, coloca para nós capítulo 4, verso 14 e 15. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina, pelo engano de homens com astúcia, vos enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que a cabeça é Cristo. Paulo diz, nós não podemos ser daquele que é levado por vento. Se o vento sopra para cá, nós vamos para cá. Se o vento sopra para lá, nós vamos para lá. A Bíblia diz que nós precisamos ser alicerçados na palavra. É o que Pedro coloca. Nós precisamos saber a razão da fé que nós aceitamos. Nós precisamos ter conhecimento da palavra. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, buscando a presença de Deus a cada dia, para que possamos sustentar essa crença que em nós um dia foi colocada. Explicar também as crenças cristãs é uma responsabilidade da igreja. Cada crente precisa entender no que acredita. Nós precisamos conhecer os fundamentos do Evangelho. Nós precisamos entender que nós somos salvos pela graça, pelos méritos de Cristo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, e fomos chamados para a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Os fundamentos a igreja precisa compreender e ensinar. No entanto, em um mundo que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta defender a fé. É preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja devem estar dispostos a permanecer firme, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou perder a própria vida. E aí nós entendemos esta palavra, martírio, que ela também tem o sentido de testemunhar. É permanecer firme, mesmo que isso nos leve até a morte. E aí nós entendemos, nós somos capazes por natureza disso? Não. Por isso a Bíblia diz, mas eu vos dou o poder, e vocês recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunha, ser-me-eis mártir, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. A igreja precisa conhecer a palavra de Deus, a igreja precisa, a cada dia, buscar o enchimento do Espírito Santo. A Bíblia diz que Estevão é um homem cheio de fé, sabedoria e cheio do Espírito Santo e de coragem. Porque é o Espírito Santo que nos capacita. Nós vemos isso literalmente na vida de Pedro. Um Pedro que antes de ser cheio do Espírito Santo, quando chegou diante da escrava, da serva que estava ali, diz, você é um deles. Ele diz, não sou, não conheço, não sei de quem você está falando. Mas depois nós vemos, após um Pedro cheio do Espírito Santo, em Atos 2, levantando no meio da multidão e proclamando a palavra com poder. Aleluia. Então a igreja precisa buscar o poder que vem dos céus. Amém, meus irmãos? Subtópico 2, a fé sob ataque. Lucas nos mostra que em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel chamaram de judeus helenistas, eram que os judeus gregos que moravam fora, que haviam ido depois da diáspora, que foi o espalhamento depois do cativeiro babilônico, eles se espalharam pelo mundo e havia judeus em todas as partes do mundo. Daí nasce aquilo que nós vimos aqui, as sinagogas. Porque uma vez que eles não tinham mais o templo, eles começaram a construir as sinagogas, que eram lugares de culto. Então se levantou, e os judeus faziam parte dessa diáspora, ou seja, pessoas que tinham sido espalhadas para outras
regiões, e eles não concordavam que Estevão estava ensinando, e começaram a se opor. Esse levante aconteceu após Estevão fazer grandes prodígios. Sempre haverá algum lugar um levante. Nesse episódio, o levante fora motivado por conta da inveja dos religiosos que sentiram ao verem as sinagogas se esvaziarem, as pessoas se renderem ao evangelho de poder, e uma igreja bíblica sempre estará sobre o ataque à sua fé. Nós vemos que é uma perseguição religiosa, mas ela começa por uma inveja. As sinagogas, o povo estava começando a deixar a sinagoga e começar a congregar junto com os cristãos, que nessa época era chamado o caminho. E aí os religiosos da época, eles verem que eles estavam perdendo membros. E aí eles começam, não por não entenderem que o que Estevão estava pregando era verdade, mas por não querer perder a sua posição de proeminência. E isso motivou a perseguição religiosa. A perseguição dentro, a gente vai ver isso dentro dos próprios irmãos, ela já se iniciou lá desde Caim e Abel, ela passa por José e os seus irmãos, e ela vem continuando na história. Os próprios irmãos perseguindo os irmãos. Subtópico 3, disputa com Estevão. Uma outra palavra usada nesse texto merece a nossa atenção, é o vocábulo suzeteo, traduzido como disputavam, e disputavam com Estevão. Os léxicos observam que esse termo era frequentemente usado no contexto de discussões religiosas ou filosóficas, onde diferentes pontos eram vistos e estavam sendo examinados. Era uma forma de debater ideia, então não era uma disputa física, mas era uma disputa no campo das ideias. E a Bíblia diz que Estevão, ele sobrepõe em sabedoria, em conhecimento, de tal ponto que eles não conseguiam discutir. Então, eles, procurando a todo custo sobrepor uma cosmovisão com narrativas bem construídas. E aqui nós vamos ver a falsa narrativa. Uma narrativa não é simplesmente uma acusação sem fundamentos. Se constrói toda uma estrutura para se acusar, para se taxar a pessoa de algo que ela não era, mas se fundamenta em certas doutrinas, em certas filosofias, e isso nós vemos até hoje. Se taxa a igreja de certas prerrogativas que ela não faz, mas diz que a igreja persegue, que a igreja ela discrimina, que a igreja ela não ama, e não diferente se fazia aqui. Mas são narrativas mentirosas, porque não conseguia se discutir com Estevão pela sabedoria que ele tinha. Mas a gente precisa entender que, mesmo assim, a igreja ela sempre vai combater falsas narrativas. Nós vemos que no dia de Jesus ele foi acusado de enganar o povo. Coloca para nós lá João 7,12. Quando ressuscitou, criaram a narrativa de o corpo dele tinha sido roubado pelos discípulos. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César, e pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição, o acusaram de pregar deuses estranhos. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele, ou seja, isso de Jesus, e dizia alguns, ele é bom, outros diziam, não, antes ele engana o povo.
Então se constrói uma narrativa e se taxa e coloca a pessoa como um enganador, como algum perseguidor, para que se ganhe essa disputa. E Estevão, porém, ele não se intimida. Ele é uma figura da igreja, e o texto diz uma igreja que se arrisca. Então, é algo concreto que quando a igreja ela se dispõe a sair a pregar o Evangelho, ela vai sofrer perseguições. Tópico 2 da lição: Estevão e a igreja que defende a sua fé. Os irmãos têm alguma colocação? Amém até aqui, meus irmãos? Amém? Os irmãos estão aí? Amém? Deus na história do seu povo. Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja. Ele fez uma defesa apaixonada, usando a própria história do povo de Israel como base. No capítulo 7, encontramos o seu discurso completo, no qual, guiado pelo Espírito, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal dessa história: provar que Jesus era o Cristo. Então, Estevão, ele começa lá com Abraão, a chamada de Abraão. Ele coloca que a promessa de Abraão, ela de ter uma grande, de ser herdeiro de uma terra, ela não se cumpre literalmente nele, mas a sua herança é a promessa de Deus. A promessa na vida dele foi a sua herança, porque a sua herança física só vai se cumprir na sua descendência. Mas Abraão, ele se fixa na promessa de Deus, e ele creu na promessa, e a promessa, a palavra de Deus na sua vida foi a sua herança. E aí ele vai até Moisés, e depois ele demonstra no capítulo 7, que é um capítulo muito interessante, que desde os sacrifícios, o tabernáculo entre o povo, não era apenas Deus estar querendo morar entre seu povo, era Deus querendo estar morando no seu povo. E que ele vai trazer essa construção até provar que Jesus era o Cristo que haveria de vir, e que ele mora não só entre nós, ele mora em nós, através do seu Espírito Santo. Aleluia. A defesa de Estevão, então, nos ensina que toda explicação e defesa da fé cristã, ou seja, a chamada apologética, deve ter sempre um objetivo central: apontar para Jesus Cristo. Por isso que Paulo disse a Timóteo: você não entre em debates sobre genealogias, coisas sem fundamentos. Muitas vezes tem grandes debates que não levam a lugar nenhum. Se debate, e talvez quem vence é aquele que apenas está mais preparado teologicamente. Estevão tinha um objetivo, e esse objetivo dele, ele não estava debatendo apenas para demonstrar conhecimento, ele estava debatendo para mostrar e provar que Jesus era o Cristo. A igreja tem essa mesma mensagem: provar que Jesus é o Cristo de Deus, que salva, que cura, que libera. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a porta. E a igreja precisa ter essa firmeza. Não se entra em debate para apenas discutir questões teológicas, mas para provar que só há um Salvador, que só há um caminho, e que só vai ao céu aquele que vem por Jesus, aquele que segue os seus caminhos, aquele que faz a sua vontade. Subtópico 2, corações endurecidos. Concluindo a sua defesa de fé, Estevão disse: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. O que é alguém de dura cerviz? Presbítero Valdênia, o que é alguém de dura cerviz?
Ajude aqui. Pede aos universitários. Aqui que tem alguém de serviço dura. Teimoso. O que mais? Hã? Edivaldo, nos ajude. Coração endurecido. Isso. Mas é alguém que é duro, que não se dobra. Não aceita orientação, não ouve conselho, não ouve palavra. Isso. Então, Estevão agora, ele trazendo essa conhecimento, ele volta lá ao povo, vocês estão sendo igual aos vossos pais. Um povo de dura serviço, que Deus falava, mas não se dobrava. Permanecia errado, mas firme. Não ouvia a voz de Deus. E por isso que Hebreus acho que é 12, não sei se eu marquei aqui. 12:2, eu acho que é isso. Não é esse, acho que é o... diz, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como foi na provação do deserto. Então, o que Estevão está falando assim, vocês podem ouvir a voz de Deus, mas vocês são de cerviz dura, vocês não se dobram, vocês são incircuncisos de coração, ou seja, a circuncisão era uma marca na carne, para provar que esse povo tinha uma aliança com Deus. A Bíblia diz que a nossa circuncisão, ela não é mais na carne, ela é no coração, é no despojamento. Estevão está falando, vocês não se deixam nem sequer marcar que vocês são propriedade de Deus. Vocês permanecem duros. E aqui a gente vê algo terrível, que é Deus falando e a pessoa se recusando a dar ouvido à palavra de Deus. Por isso que a Bíblia já lá no início, quando Paulo ele fala aos romanos, acho que é 3:15, Hebreus 3:15, acho que é, vê se é esse texto. Isso, e enquanto se diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quando é alguém que conhece a palavra de Deus e ela deliberadamente, aí a Bíblia trata como apostasia. Apostasia é alguém que tem conhecimento da verdade. E aí o próprio texto de Hebreus, ele começa lá, não lembro agora qual, se é o capítulo 1, capítulo 2, ele diz que aqueles que uma vez participaram, aqueles que uma vez provaram do dom celestiais, e agora eles carcam aos pés o sacrifício de Cristo. E alguém que uma vez provou da graça de Deus, teve conhecimento, mas ele é apóstata. Apóstata, ele não é um cair da fé. O apóstata não é alguém que teve um deslize, não é alguém que teve uma fraqueza. É alguém que deliberadamente ele se afasta do Evangelho e recusa os caminhos em gratidão. Então, você tem muitas pessoas que eles caíram, né? E aí a gente vê o filho pródigo, né? Vê tantos, a Bíblia dá testemunho disso. Mas é diferente de alguém que apostata da fé.
Aí eu digo, como com a gente, ninguém sabe, só Deus sabe essa profundeza do coração, até onde a pessoa teve conhecimento da verdade e até onde ela rejeitou por fraqueza ou rejeitou deliberadamente. Então, nós temos situações que a igreja ela sempre prega misericórdia, né? Mas quem conhece as profundezas do coração é Deus. E Paulo ele vai também continuar esse texto, coloca Romanos para nós, acho que é verso 21, 22 em diante. Isso. Quando ele vai trazer por que os homens são culpados dos seus pecados, né? Porque Paulo ele vai dizer que nós somos salvos pela graça, né? E quando ele faz esse discurso, ele diz, porque aqueles que andam errantes, eles não são justificados. Porquanto, tendo conhecido a Deus, ele diz que as obras de Deus manifestam por si só a existência que um Deus existe. Mas eles, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças. Antes se desvaneceram em seu próprio coração insensato, verso 22, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. 23 ainda. E mudaram a glória de Deus em incorruptível e transformaram aquilo que é celeste em semelhança de homens, de quadrúpedes, de répteis. Coloca o verso 28 para nós concluirmos esse assunto. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Ou seja, Deus deixou o conhecimento, mas eles não quiseram, rejeitaram ter conhecimento de Deus. Então Deus não obrigou. Deus os deixa. E essa é a verdade que Estevão está colocando aos filhos de Israel. Diz, vocês precisam se dobrar à vontade de Deus. Vocês precisam quebrar essa dura cerviz. Vocês precisam se dobrar à vontade dele. Pode dizer, meu irmão. O coração quebrando. Aí que a gente vê Davi, né? Davi escreve o Salmo 51, a gente vê alguém tão... Se alguém tropeçou, foi Davi. Mas quando ele tropeçava, ele ouvia a voz de Deus, ele dizia, tem misericórdia de mim, ó Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele não se importava com o reino, só não quero que perder a tua presença. Aí a gente já vê Esaú, que era rei. Aí quando ele peca diante de Deus, ele chega para Samuel e diz, então só me honra diante do povo. A preocupação de Esaú era que o povo visse ele como um grande status. Ainda que diante de Deus ele estava falho. Mas Davi, ele chega e diz, o reino, as glórias, ele até é xingado pela sua mulher, né? Mas ele diz, uma coisa que eu quero é a tua presença. E aí a gente vê alguém que errou muito, mas quando errava, ele se dobrava. E Deus usava de misericórdia. Então Estevão, ele enfatiza isso aos filhos de Israel. Não endureçam o vosso coração à palavra de Deus. Então a gente já aprende que a palavra de Deus pode ser resistida. Porque ela é pura. Ela é pura e ela pode ser resistida. Amém, meus irmãos? Deixa eu achar onde é que eu estava aqui. Vamos então ao tópico de número 3, para nós encerrarmos a nossa lição. Diante de um grupo enfurecido, Estevão completou a glória de Deus, contemplou a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Essa imagem, ela é impressionante, porque as outras
passagens bíblicas, elas vão dizer que o Filho do Homem está assentado à destra de Deus. Hebreus 1:3, coloca para nós. O qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, sustentando 1:3. Coisas, isso com a palavra do seu poder, isso havendo por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Coloca Marcos 16:19. E o Senhor, depois de ter lhe falado, foi recebido nos céus e assentou-se à destra de Deus. Mas diz que Estevão, ele olha para os céus e ele vê o Filho do Homem em pé. Em pé. Estevão, ele foi martirizado, mas ele teve uma das maiores honras que a Bíblia relata de um homem. Ele vê o Filho de Deus em pé para recebê-lo na glória. Aleluia. Aleluia. Que visão gloriosa que Estevão tem. Isso é tão impactante que ele prega a sua palavra e diz que eles, enfurecidos, olhavam para ele e viam como um anjo falando. Porque nós vemos que a condenação de Estevão, ela foi irregular. Porque ele era para ter sido julgado pelo Sinédrio. O Sinédrio também não tinha poder de apedrejá-lo. Eles tinham que ter uma liberação de Roma. Roma não matava por apedrejamento, matava por... tinha enforcamento, tinha a crucificação. Mas o povo tão enfurecido que passa por cima do julgamento e apedreja. E o Sinédrio vê aquela imagem e diz: eu vejo ele como um anjo de Deus. Mas eles, enfurecidos, continuam apedrejando. E aí Estevão, como um verdadeiro discípulo de Jesus, ele traz algo agora que é impressionante. E ele, olhando ao céu, diz: Pai, perdoa-lhes e não imputa este pecado. Porque muitas vezes nós podemos até suportar a provação, suportar a perseguição, mas nós dizemos: Senhor, olha para fulano, olha para o que ele está fazendo, né? E a gente vê isso até nos Salmos, né? O salmista dizendo: vinga minha causa, Deus, olhe para os meus inimigos. Agora Estevão, cheio do Espírito Santo, ele vai orar pelos seus inimigos. Ele vai dizer: Pai, como Jesus fez na cruz, um verdadeiro discípulo, perdoa-lhes e não imputas este pecado. Que exemplo de um homem de fé. Um diácono que teve um ministério muito curto. Ele, logo que foi, talvez, 3, 4 anos, a Bíblia não diz, mas foram os primeiros anos da igreja de Jerusalém. Estevão teve um ministério muito curto, mas um homem com muita sabedoria, um homem cheio do Espírito Santo e que fez a diferença. Do nosso ponto de vista, a gente olha um grande pregador desse. Podia ter ficado para pregar, mas Deus, na sua soberania, permitiu que tais coisas acontecessem, para que o seu exemplo até hoje ainda fala. O seu exemplo até hoje ainda nos comove, o seu exemplo até hoje ainda nos fortalece. Conclusão da lição: Estevão, dos 7 escolhidos para o trabalho social da igreja, da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificado, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, não teme se posicionar diante de um mundo e de uma cultura contrários. Não teme o sofrimento e nem mesmo a morte na defesa daquilo que acredita e prega.
Ou seja, Estevão não pregava pela conveniência, pelo ambiente. Aqui a mensagem, vai agradar, vai desagradar, mas Estevão pregava aquilo que ele acreditava. É o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor. É uma igreja que proclama a palavra de Deus, independente da cultura, independente das perseguições, embora a gente vê que a gente tem que ter sabedoria, porque até Paulo, muitas vezes, ele se escondeu, ele usou as prerrogativas, mas é uma igreja que não deturpa a palavra, independente das suas consequências. Que Deus nos conceda na sua graça e misericórdia, graça, sabedoria, entendimento, para que o exemplo da igreja primitiva, ela permaneça em nós e possamos ser fiéis até o fim. Vamos nos colocarmos em pé, dirigir a Deus uma oração de agradecimento pelos exemplos que Ele permitiu na Bíblia estar, para que nós sejamos impulsionados por esta palavra e a cada dia possamos ser mais fiéis a Ele. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, porque nesta manhã o Senhor nos traz mais uma vez para sermos confrontados por Ti. Para que, Senhor, a Tua palavra mais uma vez toque em nós. Senhor, nos ajuda, Senhor, que o nosso coração, que a nossa cerviz nunca se endureça diante do Teu falar. Mas, Senhor, que possamos, Senhor, ter corações sensíveis, ouvidos sensíveis, Senhor, a ouvir a Tua palavra, mas não somente ouvir, a nos rendermos a ela, a obedecer a ela. Senhor, guarda a Tua igreja, Senhor, nos ajuda a sermos fiéis em todos os momentos, em todas as circunstâncias, Senhor, e sabemos, Senhor, que não conseguimos isso de nós mesmos, mas nós precisamos, Senhor, a cada dia deste poder que uma vez foi prometido, que o Senhor enviaria sobre esses Teus filhos, sobre aqueles que crescem, e não seria, Senhor, só para aquele tempo, seria para os Seus filhos, seria para todos aqueles que todo o tempo creiam em Ti, que é o dom do Espírito Santo, revestimento, que dá à Tua igreja condições, que dá à Tua igreja força, que dá à Tua igreja, Senhor, capacidade para resistir a este mundo em todos aqueles dias em que o Senhor nos permitir aqui estar. Fica conosco, Pai, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em o nome de Jesus.